Vamos resolver agora a questão do Enem 2018, a questão dos focos de incêndio, a do bombeiro. Deixa aqui no comentário se você acertou essa questão e se você não é inscrito aqui no canal Matemática Rapidola, está esperando o quê? Vamos para a questão Rapidola. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Para resolver, você poderia fazer assim. Você poderia imaginar aqui um plano cartesiano e nesse plano cartesiano você tem aqui o eixo das abscissas, tem o eixo das ordenadas e eu tenho aqui um foco de incêndio no ponto A, que eu vou considerar a origem do plano cartesiano 0, 0, e eu tenho bem aqui, vou colocar um ponto B a uma distância que ele fala na nossa questão de 30 metros. Então, o nosso ponto B, o x seria 30 e o nosso y vai ser um número 0. E aí você pode pensar da seguinte maneira, que eu teria uma pessoa bem aqui, chamar aqui uma pessoa P, e a distância seria o bombeiro aí, tá? E a distância desse ponto P até o B vai ter que ser sempre o dobro da distância de P até o A. Então, essa distância, você coloca assim, ó, a distância de P ao B é 2 vezes a distância desse P até o A. Deixa eu colocar aqui, ó, D, distância de P ao A. Então, é isso que afirma o nosso enunciado. Gostaria, primeiramente, que você recordasse da nossa chamada distância entre dois pontos em geometria analítica. A distância de um ponto genérico aqui, A e B, é a raiz da variação de x à segunda mais a variação de y à segunda. Mura, para que serve essa relação aqui? Vai servir para achar a distância entre dois pontos. No caso aqui, eu posso montar as equações. Qual seria a equação? O ponto P aqui é genérico, x e y. Qual seria aqui a equação da distância de P até A? Você ia fazer assim, ó, distância de P até A é a raiz, aí você vai usar a fórmula. Diferença de x, x menos 0, vai ficar x, a segunda, mais a diferença de y, variação é diferença, y menos 0, que é y na segunda. Então, aqui seria a distância de P até A. Vou fazer a mesma relação para achar a distância agora de P até B. Então, a distância de P a B vai ser a raiz da diferença de x, x menos 30, elevado à segunda, mais a diferença de y, y menos 0 é apenas y na segunda. E de acordo com o nosso comando, a distância do ponto P, distância do ponto P ao B é 2 vezes a distância de P até o A. Agora eu vou substituir essas relações aqui. Então, estou utilizando essa informação. Deixa eu marcar aqui rapidola para ficar bem organizado. Aqui, ó, quanto equivale? Qual é a relação da distância de P até o ponto B? Raiz de x menos 30 elevado à segunda mais y na segunda, igual a 2 vezes a raiz do ponto P ao A, que é raiz de x à segunda mais y na segunda. Não vai fazer besteira na hora de querer cortar esse 2 aqui, que não podemos fazer isso, que é uma adição. Agora, o que é que eu faço para eliminar esse radical? Você eleva a segunda potência à esquerda e também aqui à direita. Aqui você dá uma pateacada e aqui eu posso desenvolver esse produto notável. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y elevado à segunda. Igual, aqui, ó, 2 elevado à segunda vai dar 4, e aí a gente elimina esse radical aqui, ó. Esse expoente é de cada fator. Então, vai ficar aqui x à segunda mais y à segunda. Vamos organizando. X à segunda, aqui eu tenho menos 60x
mais 900 mais y à segunda. Aqui você vai poder fazer a distribuição. Você vai ter 4x à segunda mais 4y elevado à segunda potência. Vamos agora jogar para um lado só. Só que me ajuda aí. Esse aqui eu tenho x à segunda, está somando, passa subtraindo. 4x à segunda menos x à segunda vai ficar 3x elevado à segunda. Mesma coisa aqui, ó. Y à segunda está somando, passa subtraindo. Estou jogando todo mundo para cá. Vai ficar mais 4y à segunda menos y à segunda, 3y à segunda. Está subtraindo, passa somando, mais 60x, está somando, passa subtraindo, menos 900 igual a zero. Essa equação aqui eu posso dividir cada parcela pelo número 3. Vai manjando aí, ó. Todo mundo aqui eu posso dividir por 3, vai ficar x à segunda mais y à segunda mais 20x e bem aqui menos 300. E agora que você deveria parar e dizer, poxa, Mura, o que é isso aqui que a gente acabou de obter? É a equação de uma circunferência, equação geral de uma circunferência. Vou colocar uma aula bem aqui para você fazer uma revisão se você esqueceu aqui de circunferência. O que é que eu tenho que fazer agora? Você vai ter que obter duas informações. Qual é o centro dessa circunferência e qual é o raio? Aí a gente pode responder a questão. Então, primeiro, como é que eu faço para obter o centro dessa circunferência? É rapidola. O centro é assim. Você localiza quem aparece com x e quem aparece com a variável y. Então, quem aparece com x aqui, no caso, é 20. O que isso quer dizer? Que eu pego esse 20, vou dividir toda vez por menos 2. Revisa aqui na aula que eu coloquei aqui acima. Então, pega esse que acompanha o x, divida por menos 2 e quem acompanha o y não apareceu. Se não apareceu, é zero. Aí você pega 0 e divide por menos 2. Toda vez, quando você tem a equação geral e quer obter o centro da circunferência, você localiza quem é o x, quem é o y, divida ambos por menos 2. Aqui você vai ter o centro, menos 10, essa divisão, 20 por menos 2, e aqui vai ser 0. Agora eu vou obter o raio. Para obter o raio dessa circunferência, você vai fazer a à segunda mais b à segunda menos r à segunda igual TI. O que é TI? Termo independente. Esse A e esse B que eu mencionei aqui são os valores aqui do centro. Aqui é o A, bem aqui é o B. Então, eu vou substituir. O A vale menos 10, o B vale 0, menos r à segunda igual termo independente. O termo independente aqui vale, olha, esse aqui ó, é o termo independente. E ele vale menos 300. Aqui a gente vai dar uma organizada. E olha que eu vou ter aqui, vai ficar 100. Aqui, ó, tá menos, passa mais 300. Tá menos, passa mais, igual a r à segunda. Daqui eu vou ter que r à segunda vale 400. E logo o meu raio é a raiz quadrada de 400, que vale 20. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, qual é a ideia, quando eu cheguei e encontrei uma circunferência? É o seguinte, é que eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, que são os focos. Os bombeiros, um deles é esse P aqui, mas eu tenho um P1, tenho um P2, eu tenho vários lugares para colocar esses bombeiros. E a gente fala o seguinte, que o lugar geométrico, ou seja, o lugar onde os bombeiros poderiam ocupar, é descrito por essa equação. E nós vimos que essa equação aqui é uma circunferência de centro, menos 10 e 0, e raio aqui igual a 20. O que isso quer dizer? Que na hora quando você fosse bolar bem aqui a ideia, o lugar dos pontos onde os bombeiros poderão estar localizados seria uma circunferência. Vou desenhar bem aqui para você. Então, bem aqui, ó, eu teria o lugar dos pontos P, os P são os bombeiros. Então, bem aqui eu tenho o ponto P, esse aqui teria um bombeiro 1 aqui, o bombeiro 2 poderia estar aqui, mas o bombeiro 2, ele pode estar em qualquer lugar dessa circunferência.
Essa circunferência, ela tem centro menos 10 e 0, desse plano cartesiano que a gente criou bem aqui, e ocorre um detalhe importante, o raio dessa circunferência bem aqui é 20. E ele quer saber qual a maior distância que pode ocupar, que podem ficar os bombeiros. E aí você deveria perceber o seguinte, se eu tenho um bombeiro P1 bem aqui e um P2 que poderia ficar em qualquer lugar dessa circunferência, pode ocorrer uma situação que o bombeiro 2 fique aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho o diâmetro da circunferência. Nessa extremidade ficaria um bombeiro, na outra extremidade o outro bombeiro. Isso quer dizer que a maior distância entre os bombeiros será de 40 metros, que seria quando eles ficam aqui, de modo assim, considerando o diâmetro como referencial, em uma extremidade estaria um bombeiro, na outra extremidade outro bombeiro. Pode ser aqui, pode ser aqui. Então a maior distância possível entre esses bombeiros será 20 mais 20, 40, que é a nossa alternativa B na questão. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa questão do Enem, se você enxergou isso na hora, se você considerou essa a mais difícil do Enem. Desde já te espero até a nossa próxima aula aqui no canal Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.